aula online com o Balé da cidade de Taubaté. Eu sou a professora Paloma e hoje nós faremos mais um exercício do nosso ciclo de iniciação à dança contemporânea, tá? O movimento humano, né, só pra gente introduzir, o movimento humano, ele é sempre constituído dos mesmos elementos que compõem a sua utilização fisiológica, né? Seja na vida cotidiana, seja no trabalho ou seja na arte, o movimento ele é sempre composto pelos mesmos artifícios fisiológicos, né? É puramente fisiológico, tá? São regulamentações puramente mecânicas que realizamos repetidas vezes todos os dias, tá? Mas na dança contemporânea tem uma fonte da qual podemos estimular e multiplicar essas possibilidades de movimento e até mesmo a sua perfeição, né? A sua execução com perfeição. Essa fonte é a compreensão, de onde se origina o movimento e a ação, né? Essa compreensão, ela aprofunda a conquista espontânea do movimento, né? E para nutrir essa conquista, para nutrir essa compreensão espontânea do movimento e das possibilidades de movimento, né? No exercício de hoje, nós vamos abordar um outro jeito de se movimentar, né? Nós já abordamos a ideia de um corpo supostamente pesado, né? Já abordamos a ideia de um corpo leve. E hoje a gente vai trabalhar com a ideia de um corpo desarticulado, tá? Hoje a gente vai explorar um corpo desarticulado e vamos tentar investigar como possibilitar e provocar esse corpo a se movimentar, né? Como é que ele vai se movimentar cada vez mais dentro desse novo contexto, tá? O exercício vai durar mais ou menos uns 24 minutos, tá? Eu sugiro esse exercício para pessoas de 5 a 100 anos. Salvo quanto mais jovem o participante, mais interessante é a mediação de um adulto, né? E de uma linguagem adequada ali para acompanhar esse jovem participante, tá? O exercício, ele é uma experiência pessoal, tá? A experiência do seu corpo, só o seu corpo vai ter, ainda que você faça com um grupo, né? Eu sugiro que você coloque uma música moderada aí na sua casa e de preferência sem letra, tá? Coloque uma roupa confortável, pés descalços, afasta os móveis um pouquinho e vamos lá para o exercício. Muito bem, vamos começar então o nosso exercício. Eu imagino que você esteja com uma roupa confortável, os pés descalços, você colocou uma trilha sonora moderada e sem letra para acompanhar o exercício, você já afastou os móveis. Começamos deitados no chão, com a barriga para cima, tudo bem? Agora você está deitado, aproveita, solta o corpo, relaxa, sinta esse corpo no chão e sinta ao mesmo tempo esse chão que recebe esse corpo, tá? Respiramos profundamente, preparando o corpo para esse exercício, preparando a mente. Inspira. Puxa bastante ar para dentro do seu corpo, bastante, mais. Sente o corpo encher e solta, expira, solta bem lentamente o ar. E mais uma vez, inspiramos, puxamos bastante ar para dentro desse corpo. Sinta um corpo se encher de ar bem grande. Mais um pouquinho e expira, solta lentamente, bem devagar esse ar.
vai soltando esse corpo no chão e mais uma vez inspiramos, enchemos o corpo de ar, bastante ar, mais um pouquinho e expira, solta tudo, sente o corpo se depositando no chão e perdendo esse ar, liberando todo esse ar. Muito bem, visualize seu corpo, feche os olhos, visualize o seu corpo como um todo. Tenha tempo. Agora, começa a visualizar, começa a pensar em cada parte separada. A cabeça, o pescoço, as costas, cada ossinho, cada vértebra que compõe as costas, os braços, as mãos, os punhos, os cotovelos, as pernas, os pés, o quadril. Visualize seu corpo, visualize cada parte do seu corpo, como ele é, como ele está. Qual a dimensão que esse corpo ocupa no espaço? Que lugar ele ocupa? Com os olhos fechados, tente visualizar esse corpo, o seu corpo. Agora, imagine, se lembre como cada parte do seu corpo é conectada por ligamentos, por tendões, ligamentos com características elásticas e tendões fortes que unem, que seguram, que ligam cada parte do seu corpo. Lembra como é esse mecanismo? Imagine como as partes do seu corpo estão ligadas, como elas estão unidas, bem fixas. Tenha o seu tempo. Visualize como tudo isso está ligado, né? O pé, o tornozelo, a perna, o joelho, que está ligado à coxa, que está ligado ao quadril. Como que a coluna é ligada, como cada ossinho da sua vértebra é conectado um ao outro. Né? Como isso é amarrado, né? E como essa coluna ela se conecta ao pescoço. Imagina como tudo isso é conectado, visualiza, sabe? Desenha isso no seu exercício. Como os braços são conectados, os ombros, as mãos, os punhos, os cotovelos, como uma parte é ligada à outra. Tenha o tempo de imaginar, tenha o tempo de visualizar esse esquema, tenha tempo de se dar conta de como é esse esquema, tá? Sempre procurando respirar, deixar a respiração mais tranquila possível. Muito bem. Agora, a gente vai imaginar que no lugar desses ligamentos e desses tendões, você vai usar um outro material para ligar as partes do seu corpo, né? Que material você pode usar para unir essas partes? Que material você escolhe, você imagina para ligar, conectar uma articulação à outra, uma parte do seu corpo à outra?
O que é possível imaginar? Um fio, uma corda, uma linha, um cordão, um barbante, um arame, por exemplo, né? Escolha. Imagine esse material, escolha esse material. Tenha o seu tempo. Tenha esse tempo de corpo e mente que precisam trabalhar juntos. Pense em um material que poderia ligar todas as partes do seu corpo. Imagine e escolha. Muito bem. Agora visualiza novamente o seu corpo que está conectado e perceba como ele está ligado. E pense em como conectar todas essas partes do seu corpo com esse material que você acabou de imaginar. Você imaginou um material e escolheu. Pode ser um fio, uma corda, um laço, uma linha, um cordão, um arame. E aí, com esse material que você imaginou, você vai ligar todas as partes do seu corpo, tá? Pé, tornozelo, que conecta a perna ao joelho, que se conecta à coxa, que se liga ao quadril. E vai compondo o seu corpo agora conectado com esse material que você escolheu. E vai formando, vai conectando cada parte, vai ligando, amarrando, né? Como que a coluna, como suas costas vão se conectar ao pescoço, com o braço, como que isso vai se ligar ao cotovelo, às mãos. Mais uma vez, não tenha pressa, tenha tempo para o seu trabalho, tempo para o seu corpo. Observe, sinta, visualize. E lembre-se, né? Não há certo ou errado. Aqui nós estamos apenas procurando meios e possibilidades para nos movimentar apesar das condições. Muito bem. Agora, o seu corpo ele está interligado, né? Com algum material que você imaginou. A partir disso, você se pergunta, né? Aquela questão que a gente tem feito. Como eu faço para movimentar esse corpo nessa condição? Como eu posso colocar esse corpo em movimento? Como é possível se movimentar nesse estado, né? Antes o seu corpo era todo conectado por ligamentos e tendões. E agora ele está conectado por um outro material que você escolheu. Pode ser um arame, um barbante, um cordão. E aí, como esse corpo se movimenta? Como você estimula esse corpo? Que esforço você faz para poder se movimentar? Você sente as partes do seu corpo fixas, bem amarradas, bem ligadas, ou elas estão predominantemente soltas ou afrouxadas? Como você movimenta a cabeça? Como é possível movimentar os ombros, os braços, as pernas? Tenha o seu tempo de trabalho para se questionar realmente como é possível se movimentar nessa nova condição, né? Nesse estado de desarticulação.
e sempre se questionando como os braços se movem, como eu vou mover o quadril, como o seu corpo vai tomar esse espaço, né? Como as pernas se movem, como a sua cabeça se sustenta no pescoço, né? Como o seu corpo vai poder se movimentar. Vai experimentando ligeiramente, sutilmente, né? Como esse corpo pode rolar para um lado, rolar para o outro, como ele se comporta. Tenha o seu tempo e já começa a imaginar como é que esse corpo ele poderia se sentar. Ele tentou rolar para um lado, ele tentou rolar para o outro. Como ele faria para sentar-se, para se colocar numa posição sentada, né? Começa a se perguntar quais apoios ele pode usar para se sentar. Vai investigando, né, o seu corpo e dando espaço para essa possibilidade de descoberta, tudo bem? Então sempre se questiona, com os apoios que eu posso usar, eu vou conseguir me sentar? Como é que eu vou sustentar essa cabeça? Será que é possível ficar em pé? Como colocar esse corpo em pé? Que esforços você faz para se levantar e colocar as pernas em cima do pé e o tronco em cima do quadril e ir aos poucos montando esse corpo na tentativa de talvez se levantar, né? Tente sempre movimentos e gestos mais simples, tá? Não se preocupe agora com a performance física, tudo bem? Se preocupe mais com a descoberta da possibilidade de poder se movimentar, apesar das condições, tá? Tenha seu tempo, seu corpo, vá aos poucos adquirindo uma capacidade crítica sobre seu próprio corpo, né? Agora, esse corpo, ele está de pé, ou não, né? Caso ele esteja de pé, como é que ele pode caminhar pelo espaço? E caso ele não esteja de pé, como ele pode promover essa verticalidade? Como ele pode chegar a essa posição vertical? E uma vez na posição vertical, uma vez em pé, como essas pernas elas se movem? Elas podem se mover ou elas são frouxas o bastante para não conseguir promover esse deslocamento, né? Ou, por outro lado, sim, você pode promover o deslocamento desse corpo, embora haja uma frouxidão aí, embora exista essa condição de desarticulação. Vai investigando isso, como se deslocar nesse espaço, como o seu corpo se comporta, como é que você faz para se deslocar, é possível? Como é que essa perna avança? Ela é trêmula, ela parece muito leve, ela parece não ser estável. Quais qualidades, quais características o seu corpo tem nesse momento? E aí, vai buscando a sensação dessas ideias, né? Imagine como se o seu corpo fosse o corpo de uma marionete. Daqueles bonequinhos desarticulados, presos por linhas, por cordas. Como você se movimentaria nessa condição? E vai experimentando, vai buscando
Pensa realmente na possibilidade que o teu corpo te oferece e deixe que o seu corpo se expresse, tá? E vai buscando maneiras de se deslocar por esse espaço que você tem em volta. E sempre olhando como é que meu corpo está se comportando nessa condição, né, de desarticulação, nessa frouxidão. Como que a cabeça se sustenta no pescoço? Será que ela se sustenta? Como que esses braços se movimentam? Ou eles estão sempre pendentes para baixo, em direção ao chão? Esse corpo ele se sustenta na verticalidade ou muito pelo contrário, ele não consegue atingir essa posição? Mais um pouquinho nesse experimento, mais um pouquinho, procurando meios de se locomover, meios para entender como esse corpo vai funcionar diante desse novo dado. Mais um pouquinho. E muito bem. Para começar a finalizar, a gente pensa no movimento contrário, né? Como é que você vai levar esse corpo de volta ao chão, de onde ele veio? Como ele pode voltar à posição inicial? Como ele pode se aproximar do chão? Será que ele volta para a posição inicial? Como acontece isso? Como é possível isso acontecer? É possível você usar apoios conscientemente para ir se aproximando do chão? Dobrar os joelhos, sentir o quadril se aproximando do chão, apoiar com os pés, com os braços, com as mãos. O que o seu corpo precisa fazer para retornar à posição inicial, deitado? As partes do seu corpo, elas obedecem esse comando? Ou simplesmente você se identifica com a ideia de desmoronar? Ou, sim, você de repente consegue colocar parte por parte no chão e ir descobrindo isso no seu corpo de forma natural, explorando a sua própria consciência, o seu próprio espaço, os seus próprios mecanismos, diante, claro, dessa ausência de alguma coisa estável que estabilize seu corpo. Tudo bem? Vai buscando uma maneira de chegar até o chão, indo em direção ao chão e pouco a pouco retomando uma posição mais parecida com a posição inicial. Mais uma vez, tenha o seu tempo. É a sua atividade, é a sua possibilidade. Como eu falo, não há certo e errado nesse tipo de exercício. Há apenas você e suas possibilidades de descoberta, tá? Então, sempre pense em realizar a atividade no seu tempo. Muito bem. Se você retomou a uma posição semelhante ou parecida à posição inicial,
Feche os olhos. Já vamos pensar em terminar. E respiramos, puxamos bastante ar. Bastante ar e soltamos todo o ar do corpo tranquilamente. E mais uma vez, puxamos bastante ar para dentro desse corpo. Infla, enche esse corpo de ar e solta por um longo tempo. Sente o peso do corpo se depositando no chão, se colocando. E mais uma vez, puxamos bastante ar. Sente esse corpo inflado, grande, redondo. E soltamos bastante ar por um longo tempo. Solta tranquilamente. Muito bem. A partir daqui, cada um pode terminar o exercício no seu tempo, calmamente, percebendo e reconhecendo como o seu corpo está agora e como ele estava anterior ao exercício e como você se sente. Não precisa ter pressa, pode continuar nessa posição mais um tempo. Quem quiser pode retomar a respiração novamente, respirações bem longas, bem prolongadas, tanto para puxar o ar quanto para soltar o ar, tudo bem? A partir daqui, cada um vai terminar o exercício no seu tempo, tranquilamente, calmamente. Então, como foi o exercício para você? Como o seu corpo reagiu? Esse é um exercício que é um dos mais interessantes de se aplicar, né? Porque a gente vê como o bailarino, ele vai se implicar para viabilizar essa tarefa. E isso é muito interessante, né? Para quem assiste e muito desafiador para quem realiza o exercício, tá? A gente vai continuar trabalhando esse tema, eu aqui e você aí na sua casa.